Boa noite! Então, pessoal, vamos para a personalização na era da inteligência artificial. Dá o passador. Bom, em 2024 foram lançados mais de 1.300 modelos de IA, desde o avançado. Imagina, foram 3,5% por dia de inteligências artificiais sendo lançados. Muita coisa, né? Se vocês olharem, ano passado foi o boom, assim, da inteligência artificial. Até 2024 se gerava imagens com IA, veio o ChatGPT, mas uma coisa muito devagar. E agora, cada dia tem uma nova, que faz uma coisa nova, a imagem muito realista. Então é para esse caminho que a gente está indo. Então imagina, a inteligência artificial, ela nivelou o jogo. Vamos voltar um pouquinho. Se vocês pensarem na produção de conteúdo ali 2018, 2019, 2020, a gente tinha que pensar para fazer um conteúdo, né? Quem não trabalhava com agro e tinha que criar um conteúdo para agronegócio, tinha que pesquisar na internet, tinha que estudar, tinha que ler um artigo, como é que eu vou falar sobre rotação de plantas? Então tu tinha que estudar. Aí veio a IA. E o que a IA fez? Toda a informação que você traz na internet hoje em dia e que o teu cliente consegue acessar com um clique, vocês estão perdendo o mercado. Porque antes vocês tinham que pesquisar, então a informação ela era limitada. Tu poderia ser ali essa voz de ensinar as pessoas. E agora não. Quem vai, quando vocês vão buscar um restaurante, quem aqui pesquisa no Instagram? Levanta a mão, por favor. Quando vocês vão pesquisar uma coisa que vocês querem fazer, uma dúvida, vocês vão no Google ou no ChatGPT? Chat. Pois é, já mudou, né? Antigamente era o Google. Então pensa, se teu cliente tem acesso a uma resposta na palma da mão dele, por que ele precisa de vocês? Pesado, né? Pensar sobre isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a inteligência artificial nivelou o jogo. Então, a gente precisa aprender a usar IA para se destacar mais. E aqui entra a questão da personalização. A gente ganhou em rapidez, mas nós perdemos em autenticidade. Quem aqui tá um pouco cansado da rede social, pensando que tá muito sem graça, tá tudo muito igual, as legendas tudo com aqueles tracinhos de ChatGPT, não é? Então a gente perdeu muito em autenticidade. E a questão agora não é mais o que eu vou falar, mas o que só eu posso falar. Essa é a diferença. Essa é a diferença. O que só eu vou poder falar? O que só eu posso trazer da minha empresa que ninguém mais pode? Porque é sobre isso. Vamos pensar. Tem empresa de máquinas agrícolas, empresas de insumos, todas elas com seus nichos, mas os concorrentes falam sobre as mesmas coisas. Então, como que a gente se diferencia se o produto é tecnicamente o mesmo? Né? Muda algum elemento, algum produto, algum elemento, enfim, mas o produto em si é o mesmo. Como que eu me diferencio em relação a isso? Aqui a gente entra numa parte um pouco delicada, porque é o que a maioria das empresas fazem hoje em dia, desde da época da Revolução Industrial. A gente, quando quer vender a nossa empresa, a gente vai falar do quê? Benefícios de produtos. É ou não é? É o que a gente aprendeu. Então, como que eu vou falar da minha empresa se eu não falar de benefícios em produto? Aqui eu vou dizer para vocês o porquê não falar de benefícios. A gente vê nesse vídeo aqui exatamente de onde vem a questão do falar sobre produto. Pensa comigo, Revolução Industrial. Muitos produtos, né, uma produção imensa de produto, muita novidade, e aí eles tinham que bater nas teclas. Então, benefício do produto, diferencial. Podem olhar as propagandas de logo após ali o pós-guerra, das propagandinhas da mãe em casa cozinhando, a panela, o marido isso. Então, era muito dessa época a questão de falar de benefício. Imagina, produção em massa, tinha que se diferenciar falando sobre os benefícios. Mas existem várias formas de vender e a forma de vender certa, pensando para a era que a gente está vivendo, que é a era digital. É a produção de conteúdo. E aqui eu vou passar para vocês a estratégia do taco, tá? Por que eu falo sobre não falar sobre benefícios? Hoje em dia, a gente não quer na rede social alguém nos empurrando um produto goela abaixo. A gente quer comprar algo sem parecer que a gente está comprando. Quando você vende na rede social, sabe quem que você parece? Quando vocês entram no camelô
e tem várias pessoas gritando assim, o que tu precisa, o que tu precisa? E a rede social é uma rede social, então a gente tá ali para socializar. Então como que eu vou vender esse meu produto sem parecer que eu tô vendendo? Com essas estratégias aqui. A gente acompanhou ali que a Fábio falou sobre as gerações. Então cada um tem uma forma de se comportamentar, uma forma de conversar com ela, mas além disso existe uma coisa que se chama funil de vendas, né? Tem gente que tá pronto para comprar, tem gente que não tá pronto para comprar, tem gente que tá te conhecendo. E como que tu comunica com todos esses nas redes sociais? Através dessa estratégia aqui. Técnico, autoridade, conexão e objeção. Por isso o taco. Conteúdo técnico é aquele que a gente precisa ensinar para o produtor, para o nosso cliente, algo que só você sabe ensinar. Então antes era mais fácil, porque aqueles posts de diquinha, 5 dicas para, era limitado. Agora tu vai no ChatGPT e ele te dá 15 dicas, não vale mais isso. Então conteúdo técnico é ensinar algo realmente de valor para o teu cliente, para que ele pense em você no primeiro momento. Conteúdo de autoridade. Aqui entra a questão dos benefícios de produto. É mostrar os certificados da empresa, os diferenciais, isso vai trazer autoridade. Conteúdo de conexão. O cliente precisa sentir que vocês sentem a dor dele, que vocês sabem o que ele pensa, o que ele está sentindo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de post aqui. Eu perdi tantas sacas de soja por não fazer o tratamento de semente. Eles vão pensar, putz, é isso aí. Poderia ter tido mais resultado. Então ele tem que sentir que vocês sabem as dores deles. E o conteúdo de objeção. O time comercial de vocês vai poder trazer quais são as dores desse conteúdo. O que eles ouvem quando vão vender o seu produto? Quais são as objeções? Por isso que dizem que o time comercial e o marketing precisam estar muito bem alinhados. Porque o comercial vai trazer as dores para o marketing, o marketing vai bater em cima nas redes sociais e os dois juntos vão vender mais. O que funcionava antes funciona ainda mais. Apesar de a gente ter uma evolução aí de inteligência artificial, rapidez e todas essas tecnologias, sempre tem uma coisa que funciona sempre. É o básico bem feito. E isso não vai mudar, ainda mais agora que apesar de todas essas ferramentas, quanto mais a gente usa isso, parece que a gente está perdendo a nossa autenticidade, a nossa essência. Se vocês olharem as redes sociais hoje, tem pessoas que estão cansadas das redes sociais porque está muito artificial. Tem pessoas que pensam, eu queria o Instagram de 2018, que era mais legal, que as pessoas postavam mais foto, que era uma coisa mais humanizada. Então, o que funciona antes vai funcionar mais agora. Com conteúdos produzidos de inteligência artificial, a gente sente falta desse calor, desse relacionamento. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos de vídeos para vocês verem que não é um negócio super produzido. Não é a pessoa que teve a melhor dicção do mundo. É simplesmente você pegar o seu celular e fazer. E a gente é muito resistente a isso, né? Tem que ter a câmera boa, tem que ter um microfone bom, tem que estar com o cabelo penteado, enfim. Só que quando vocês postam um conteúdo que ele é muito produzido, ele tem mais engajamento ou menos do que a foto natural? Menos, né? E isso dá muita raiva, porque às vezes tu se preparou para fazer um conteúdo e pensa, esse vai bombar. Não bombou. Já cortei a massa de forragem. Eu cortei com o meu canivete rente ao solo. Cortei isso daqui, ó. Isso é um planejamento para seca, né, Átila? Planejamento alimentar para seca. Eu já cortei essa forragem rente ao solo para obter a massa de forragem. Tá. Então essa massa de forragem aqui, ó, vai ser ofertada nos próximos 4 meses. Que são 4 meses de seca. Seca que a gente planejando a partir de agora, hoje é dia 19/7, até no dia 19/11, planejando para o consumo. Dessa massa de forragem, a gente vai aproveitar 70% dessa forragem, que seria essa forragem disponível. Tá. Eu tenho a oferta de forragem, que é toda a massa, considerando os 70% que vai ser consumido, essa forragem disponível, que o animal vai ser consumido nos próximos 120 dias. E quando chegar no dia 19/11, teoricamente, vai ficar nessa altura de resíduo. Que é 20 centímetros. Isso. Teoricamente, ficaria nessa altura o pasto todo, para dar condição de não ter competição por sombra, chegar à luminosidade e os pastos perfilharem de uma maneira uniforme em toda a forragem. Obrigada, Átila. Então percebam, antes de passar o outro,
Percebam que é bem humanizado, né? Bem raiz. E agora, como a gente tem muita inteligência artificial, quanto mais raiz for, melhor. Então, e a gente sente falta desse calor, dessa autenticidade. E tem gente que se preocupa, porque eu tenho um sotaque, porque eu não sei falar direito. Mas, gente, e daí? Sabe, a gente se preocupa muito com o que os outros vão pensar, com o que o concorrente vai pensar, com que regra tem que seguir. Se a gente vai usar se a gente vai fazer postagem de data comemorativa, tem que todo mundo fazer no mesmo segundo. Porque o concorrente já postou. Não, vou postar agora. Parece o fim do mundo, né? Mas aí todo mundo fala sobre a mesma coisa. A gente precisa trazer esse diferencial da nossa empresa, do que só nós podemos fazer. E aqui tem um outro vídeo que ele é um pouco mais de comédia, vai muito em relação a primos agros também, que é a questão do diferenciação. Cada um tem uma linguagem de falar, tem formas de você vender, tem forma de você ser sério, tem forma de você ser engraçado. O importante é vocês acharem no meio da empresa de vocês a coisa que diferencia vocês unicamente. O que só a minha empresa consegue transmitir? O que só a minha empresa pode falar? Então, é analisar assim essa questão para dentro da empresa, olhar todos os valores, os princípios, mas além disso, o que torna a tua empresa essencial? Qual é o problema que ela resolve? E bater só em cima disso. Não precisa de muito diferencial, de muita inventação de coisa, é o básico bem feito e é isso que funciona. Olha, eu tô até tremendo aqui, comecei a suar agora porque eu acho que eu atropelei. Eu bati o olho, fiz hora parar, mas não sei se você parou embaixo do pneu agora. Agora eu vou descer lá olhar já. Não. Tomara que não tenha acontecido nada demais. Olha aí, Luísa. Olha, ainda bem. Não aconteceu nada, mas por pouco é a sorte que eu fiz hora parar. Olha onde que tá. Olha, bem pequenininha aí. Olha, estão vendo? Ó, a sorte que eu fiz hora parar, senão passava por cima do grãozinho de soja. A safra já não tá dando muito bom. O preço é cada dia mais para baixo. E ainda passar por cima e quebrar grão de soja? Não, aí não dá, né? Aí não dá. Ainda bem que eu pensava que tinha passado por cima. Ainda bem que sobreviveu. Vou botar aqui ainda hoje de noite e vou levar ele no silo, que lá é o lugar dele. Não sei nem como caiu fora da máquina, mas tudo bem. Fica ali onde vai que você levar lá. É só que eu me faltava passar por cima. Nunca que eu ia me perdoar. Olha, se o cara não tá atento no serviço, faz cada uma, não. Então tem diversas formas da gente se destacar nas redes sociais. E é isso que vocês precisam resgatar em relação à própria empresa de vocês. O que só vocês podem fazer? O que torna a empresa de vocês essencial? Como que o produtor vê a empresa de vocês? Não como vocês querem ser vistos, mas como que o produtor enxerga? Como que o cliente enxerga? A gente precisa se colocar nesse lugar de ouvir, analisar o que precisa ser analisado e poder colocar isso nas redes sociais. Porque é responsabilidade nossa como as pessoas vão nos enxergar. Então, se às vezes a gente tem uma empresa maravilhosa no off, mas no digital não consegue colocar isso, e aí não é de qualquer jeito, porque lembra que hoje em dia a inteligência artificial nivelou o jogo. Então, se eu coloco uma informação que meu cliente tem na palma da mão dele, o que serve? Né? Isso vale para nós do marketing, vale para a empresa de vocês. Como que a gente faz isso? Como que a gente se diferencia? Então, é essa a estratégia de produção de conteúdo que eu queria passar para vocês. A gente ainda tem uns minutos, então se vocês tiverem dúvidas em relação às gerações, enfim, produção de conteúdo. Falamos de várias coisas, né? Comportamentos, números, dados, informações, autenticidade. E aí vamos falar de uma coisa muito maior que a Thay até abordou agora, de certa forma, que é as estratégias por trás de tudo isso, né? Quando a gente vai fazer uma ação como essa, a gente tem que pensar no impacto dela, a gente tem que estudar desde o perfil até o que ela vai causar, né? Então, tipo, um planejamento estratégico, tanto da ação. E aí eu quero compartilhar com vocês, pode passar, Thay? Algumas estratégias que a gente adotou com alguns parceiros, algumas empresas que funcionaram muito bem, que a gente conseguiu ver resultado, para que vocês também se identifiquem e para vocês entenderem também um pouco do que é a metodologia e o que funciona, né? Que um pouco até olhando para essas estratégias, vocês podem se enxergar e entender também que tem coisas que a gente pode estar auxiliando vocês
nessas ações e nesses planejamentos estratégicos. O primeiro case que eu quero compartilhar com vocês foi um desafio que a gente teve de uma marca muito querida, muito conhecida, muito forte, com valores intrínsecos desde a raiz. A OR Sementes, fundada por seu Ottoni Rosa. Seu Ottoni, quando fundou essa empresa, ele mesmo pensou na marca, no nome, e esses são os valores intrínsecos de uma marca. Quem conhece, que é parceiro da OR, sabe a história. E aí, valor, gente, tem um valor, vou dar um exemplo para vocês. Sei lá, esse anel aqui, vou perguntar para vocês qual é o valor desse anel. Vocês vão olhar, ouro 18, pedrinha, não sei qual pedrinha, mas enfim, né? Ouro 18 e tal, é um valor percebido. Mas os valores intrínsecos, que é o valor sentimental de que eu ganhei esse anel, então ele é importante para mim. Esses valores estão na marca, principalmente na fundação. Então, redesenhar uma marca é muito mais do que um designer. É muito mais do que olhar e olhar tecnicamente para isso. É olhar justamente para aquele valor. O que a gente está transmitindo? Qual é a percepção também que esse cliente tem dessa marca? Então, para nós foi um grande desafio. Manter a essência da OR. Então, o primeiro desafio nosso foi essa da estética da marca. Então, vocês podem notar que a gente desenhou ali um símbolo, né? Redesenhou um símbolo de uma maneira sutil, muito lembrando isso, porque todos nós seres humanos, a gente é visual, né? Então, as cores, a gente deu uma modernizada. Qual que foi o nosso maior desafio? A OR, desde o seu fundamento, se posicionava como OR Sementes. Muitas vezes, ela era confundida com uma sementeira. Então, a gente não tinha algumas perdas de percepção de entrega, da essência, né? O que a gente fez? A gente analisou internamente essa percepção, como que era essa percepção da marca, do valor, da essência, porque a OR sempre foi genética de trigo. Para nós aqui que somos conhecidos, a gente sempre entendeu esse negócio, mas muitas vezes teve esse problema de comunicação. Pode passar, por favor. Mas até o principal desafio nem foi esse. Foi convencer o pessoal da UERJ que tinha que mudar. Isso eu não ia contar. Isso eu não ia contar, né, Laiko? O que a gente fez, tá? A gente fez, então, uma análise de pesquisa interna mesmo, porque já era mais perceptível a questão desse posicionamento da OR, né? Em outros casos, a gente faz uma pesquisa externa também, olhando, por exemplo, para a percepção do que o produtor enxerga, do que o parceiro enxerga, faz uma análise de benchmarking, a gente fez isso também ali com a OR, analisar a concorrência, né? E aí, em cima disso, a gente desenha o posicionamento. Com isso, a OR, então, se posicionou como OR Genética de Sementes. Por que a gente não se posicionou como OR Genética de Trigo, que era o negócio principal? Porque, gente, a gente precisa olhar para o cenário para frente. Com todos esses anos de tecnologia, de qualidade, de mercado, de reputação, de confiança, por que não, daqui a um pouco, lançar uma genética de soja, né? Então, a OR se posicionou como OR Genética de Sementes, aumento de share, novos mercados. Não foi só por causa da estrutura da marca, gente. É um conjunto. É um conjunto de valores. Quando a gente posiciona com clareza a essência desse negócio, a equipe interna também compra. E claro, a estratégia do negócio é sempre da empresa. Então esse crescimento todo, a marca fez parte, esse posicionamento ajudou, mas tem todo um conjunto, né? E para falar desse conjunto, eu quero chamar aqui no palco o Maiko, gerente comercial da UR, para nos contar. Pode passar. Até um ponto importante. Muito boa noite a todos. Satisfação estar aqui contigo, Fábio, Thaís, todo o time. A Lana que nos atende. Ficar um pouquinho mais gato, não dá microfonia. Mas para nós é um convite muito gratificante ver o trabalho que a gente vem construindo nos últimos anos, né? O Fábio nos atende desde 2020. O quanto a empresa cresceu,
com estratégia, né? Então, as duas coisas caminham junto. E para nós essa mudança, ela realmente fez muito sentido, porque a gente olhava o futuro, precisava trazer uma marca nova e aí a estratégia trouxe essa solução. E além de trazer essa solução, ela casou com o projeto da expansão da empresa, que era novas culturas. E trazer o Genética para o centro fez todo sentido, porque quando você se posiciona como uma empresa que já lá na época tinha 30 anos como sementes, a gente era confundido. Mas a nossa essência era genética, nós desenvolvíamos genética. E a partir de agora, damos um passo maior ainda para desenvolver novas genéticas. Então, toda essa construção de marca, ela foi extremamente importante e nos ajudou muito no crescimento da empresa, do share, do time. Recordo, Fábio, que quando a gente estava lá, né, e falando um pouquinho da minha história dentro da UER, eu tenho... A Fábio me confundiu aqui, né? Eu já não sei em que geração eu tô, né? Eu tenho 12 anos de casa, tenho um Fuca, então não sei se eu tô... Em que geração eu fui parar. Mas tudo isso fez com que a gente crescesse. Recordo que lá no início a gente era um time pequeno de vendas, hoje a gente tem um time Brasil espalhado do Cerrado ao Sul, falando da UER Genética de Sementes e posicionando a marca como referência técnica em trigo e agora também referência técnica numa nova cultura, que é a cultura da soja, nesse projeto de ampliação, de crescimento, o qual vem sendo um sucesso e a gente fica muito feliz. Há pouco falava com a Fábio. Hoje os negócios não são fáceis, a gente vive um mundo cada vez mais complexo e estratégias de ampliação, de crescimento, elas se fazem necessárias. A gente começou isso lá em 2020 com a nova marca e a entrada no negócio de soja, início de projeto, e hoje a gente começa a colher frutos desse projeto. Então é extremamente gratificante poder falar que juntos, através da estratégia, a gente conseguiu criar uma marca ainda mais forte, que hoje já tem praticamente 37 anos de mercado e é referência nacional no desenvolvimento de genética. Então isso é fantástico, trazer todos esses pilares, além de você ter uma marca que para mim importa muito. Eu sou vendedor, né? Ela é bonita, ela é visual, ela é charmosa, ela é moderna, ela desenha uma folha. Então tudo aquele briefing que a gente passou, toda aquela construção, o que a gente esperava, o que a gente buscava, hoje você poder olhar ela aqui, poder mudá-la de cor, ela ficou versátil, ela tem adequações, eu posso trabalhar ela no verde, posso trabalhar no amarelo, posso trabalhar no vermelho, o que antigamente a gente não via dentro da nossa marca, porque ela era engessada, ela era quadrada, ela era rígida, ela tinha linhas grossas, e todo esse processo fez com que essa marca crescesse. Então, para nós, a satisfação é gigante. Parabéns pelo evento, Fábio e todo o time. Vocês estão dando show, já é uma parceria de sucesso que a gente tem, e eu tenho certeza que com esses novos projetos, com toda a tecnologia, com toda a informação, com a IA chegando, com tudo isso que a gente vem brigando, mas o que a Thaís falou muito bem, né? Se abrir mão da conexão. Nosso cliente, ele é contato. Ele quer a gente próximo. Ele pode ter o ChatGPT na mão dele, mas ele vai olhar no teu olho e vai dizer: eu vou comprar de você porque, cara, faz quanto tempo que você me atende, né? Ele vai querer saber preço, ele vai chorar, ele vai pesquisar, ele vai fazer tudo isso. Mas ainda a confiança é o centro do negócio, o relacionamento é o centro dos negócios, e eles vão continuar. Então, obrigado, Fábio. Vou deixar para me apresentar no fim, Michael Matana, um apaixonado por vendas. Eu amo vender, essa é a minha maior motivação. Eu brinco todo dia com o nosso time que o dia que não sai venda, eu vou embora triste. O dia que saiu venda, que movimentou a casa, que nós estamos vendendo, eu estou feliz. Então, a minha maior motivação é vender, sou um vendedor, eu amo vendas. A gente tem um time incrível que vende muito, que faz sucesso nisso, e para mim foi gratificante estar aqui com vocês. Obrigado e contem conosco, contem com a estratégia, contem com a UER. Valeu, pessoal. Obrigado. Muito legal, Mike. Obrigada pela confiança. E é realmente isso, né? Conexão, relacionamento. Essa é a palavra. E agora eu quero falar um case
que me orgulha bastante. Esse case eu lembro, o pessoal chegou lá na agência, na antiga agência que tinha ali na Bento, não sei se tem pessoal aqui de Passo Fundo, e aí a gente estava com um problema gigantesco no agro, vocês vão lembrar, que era a incidência da cigarrinha. Tinha lavouras com mais de 70% de perda. E eu lembro que o Marcelo chegou lá e disse: Fábio, preciso fazer uma comunicação pro time. O time tem que entrar em campo, tem que monitorar, tem que pegar e contabilizar e nós temos que fazer alguma coisa. Ele pediu uma comunicação. Inclusive o nosso designer que desenhou tá ali, Chico. A gente discutiu, o Chico, se nós fizesse algo que a gente conseguisse envolver o time, né? E aí a gente desenhou primeiramente uma marca, Esquadrão de Combate à Cigarrinha, já é um nome forte, Esquadrão de Combate, que o pessoal gosta, né, dessa questão de guerra, de combater e tal. Começamos com essa marca, desenhamos daí a identidade, vai passar. Montamos um kit pro time ir pro mercado, ir pra lavoura, realmente monitorar e pegar dados e entrar, e aí foi gravado o vídeo, depoimento e essa campanha tomou um corpo gigantesco, eu acho que nem o Marcelo imaginava, depois ele vai compartilhar com a gente. Tomou um corpo gigantesco, saiu aqui do Rio Grande do Sul, foi pro Brasil inteiro, os resultados foram incríveis, gente. Ah, Fábio, mas só da comunicação? Não, é de uma estratégia inteira, pensada em conjunto. A agência não faz nada sozinha. É conjunto, é pensar. Eu poderia ter feito só uma comunicação, né, Marcelo? Nós pensamos, cara, lembra que eu troquei ideia com o Chico, com a equipe lá, como que a gente podia fazer algo mais impactante, que o cara se sentisse parte do time, que quisesse comprar mesmo essa guerra, né? Enfim, foi feito esse trabalho. Ano passado, ano retrasado, a gente escreveu essa campanha na ABRMA e a gente foi contemplado com o reconhecimento do Espantalho de Ouro pelo engajamento, pelos resultados. Vou compartilhar aqui com vocês o vídeo que tem os dados e aí já convido o Marcelo para vir pra cá, Marcelo Giacometti, nosso parceiro, para daí depois do vídeo compartilhar, Marcelo, com a gente toda essa experiência, como que essa campanha que começou aqui tomou essa proporção. Você também recebeu um prêmio muito legal também naquela época, também pode comentar sobre isso, tá bem? O esquadrão que está dominando o Brasil. A cigarrinha do milho chegou causando estragos. No verão de 2020, milhares de produtores no sul do país estavam sofrendo com a infestação dessa praga. Fundamental aí, né, a gente ter aquele papel que eu comentei de atrasar a entrada da cigarrinha uma vez que ela está no ambiente. Com perdas severas, a produção estava em risco e os produtores sem saber o que fazer. Então já faço um chamado para ti aí que está assistindo, dá uma olhada nos teus milhos aí, vê se tu encontra a cigarrinha. Entramos em ação no momento decisivo, quando não haviam mais esperanças. Recentemente, o CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, divulgou um estudo onde mostra que o controle da cigarrinha do milho no ciclo passado elevou os custos de produção em até R$200 por hectare em algumas regiões. No sul do Brasil, os produtores registraram perdas de até 40% na safra 2020-21 por conta da presença do inseto. Solidários com a situação e inspirados por uma boa ideia, criamos o projeto que conseguiu reverter a crise e controlou a população de cigarrinhas em sua fase mais crítica. Nasceu o Esquadrão de Combate à Cigarrinha, o maior projeto de monitoramento de praga do Brasil. Criamos um sistema de monitoramento por regiões, espalhadas em propriedades dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 2. Processamos os dados em uma plataforma digital. Vamos dar uma olhada nos números da safra atual. Até o início dessa semana, já tinham sido espalhadas 4.181 armadilhas de monitoramento. 3.
e espalhamos esse precioso conhecimento para ajudar o produtor no combate à praga. Um processo robusto que rompeu fronteiras. 459 cidades e 10 estados brasileiros. Você está vendo um mapa com a distribuição das armadilhas e dá para notar que a abrangência é realmente muito grande. Conteúdo rápido e eficaz para dizer ao produtor o que fazer e quando agir. Chegamos à conclusão de que precisaríamos tomar uma atitude rápida para, de fato, agregar no campo. Tecnologia de aplicação, soluções que a Bayer oferece hoje dentro do mercado. Uma estratégia 100% integrada, que, de tão eficiente, logo começou a se espalhar para outros estados brasileiros. Outro dado que chama atenção é que a média de presença da cigarrinha nas armadilhas instaladas está em 85%, o que possibilita rápida identificação e controle antes que a praga se dissemine. Com inteligência, coragem e protagonismo, hoje estamos monitorando e controlando essa terrível praga em toda a região sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, devolvendo a confiança ao produtor e salvando a produção nacional. Mas, gente, então, boa noite para todos. Marcelo Giacometti aqui. Hoje, vocês percebem que a camisa está um pouco diferente, né? Como esse mundo é dinâmico, a gente também é dinâmico. Então, ser Bayer é bom, ser Basser é melhor agora. Né? Ficou louco. Mas, então, assim, naquele momento, gente, eu estava na função de gerente de marketing aqui no sul do Brasil e o nosso diretor nos trouxe essa bomba na mesa, né? Olha, vai aí, marqueteiro. O problema está aqui, vai e resolve. E qual que era o desafio, na realidade, né, que a gente encontrou? A gente encontrou uma dor do time e do agricultor, falta de informação. Essa era a grande dúvida. O que fazer? Porque essa questão dessa dor do agricultor, essa dor do nosso cliente final, ele não sabia como lidar, porque era algo muito comum em outras regiões do Brasil, mas nunca havia chegado no sul e nessa potência. Então imagina uma empresa que tem 50% de participação de mercado em semente. Do dia para a noite, o seu mercado é colocado em xeque. O agricultor, seu cliente final, não quer mais usar aquilo, ele quer migrar para outro cultivo. Coloca o seu negócio em xeque no final do dia. Então esse foi o desafio que nos foi dado, cara. Como ajudar esse cliente a ter a informação necessária para primeiro criar a consciência que o problema existe. E no segundo estágio, como que a gente engaja uma equipe inteira a levar essa comunicação de uma forma assertiva e transforma o problema através do nosso produto em uma solução. No final do dia foi isso que a gente tentou criar, né? Então a gente pivotou várias ideias de como montar o primeiro MVP do projeto e a gente chegou, cara, já tem algo parecido no mercado que funciona para ferrugem da soja, todo mundo do agro está por dentro, né? Consórcio de ferrugem. Poxa, entrega um mapa, é visual, é fácil, até um leigo que bateu o olho vai entender. Então a gente pensou, cara, como é que eu posso ser simples, direto e rápido? Para que eu bata o olho e possa tomar uma decisão em cima daquilo, conscientize. Então a gente pivotou algumas ideias e trouxe aí para Fábio, olha, a situação é essa, eu preciso ganhar abrangência muito rápida com isso, só que eu preciso que a pessoa se identifique com a iniciativa. A hora que bater o olho, no que chegar, ele, poxa, tá fácil. Mesma coisa o pessoal da OR, achei muito bacana. Cara, agora que bate o olho na OR, ele sabe que, não, é uma empresa de genética, eles têm portfólio. Antes lembravam, uma empresa de trigo. Hoje vocês abrem o horizonte. Então, com a gente criando uma marca, né, do projeto, criando um nome que impactasse, que remetesse ao que de fato precisava ser feito naquele momento, a gente chamava a atenção do nosso consumidor. Então, também aí a Fábio trouxe todo esse enredo que não preciso trazer de novo, que a gente criou uma marca muito forte. A hora que falou esquadrão, peraí, tem mais gente reunida aqui para fazer isso. O time interno se engajou. Foram mais de 400 pessoas que, por livre e espontânea vontade, colocaram atividades adicionais ao seu dia a dia, fizeram mais de 25 mil visitas em 3 anos. Nem acreditava que ia dar tão certo. Mais de quase 6 mil fazendas. Imagina, 6 mil agricultores tiveram o projeto instalado, recebendo a informação. E acho que aí um dos grandes pontos do projeto, que toda semana a gente conseguia entregar
tanto para o time se empoderar da informação e ser relevante para o agricultor. Ele conseguia chegar no cliente dele e ter um fato novo para poder ter o motivo da visita e o motivo de ser ouvido. E eu fiquei muito feliz porque o vídeo explicou bastante de como é que foi, como é que era a operação, mas de ouvir do nosso time, pessoas que eu nem imaginava. O cara teve uma cooperativa do MS que pagou um projeto só para ela fazer monitoramento nos agricultores dela e gerar palestras a cada 15 dias. Que legal. Baseado naquilo para ajudar o agricultor a conscientizar do que ele precisava tomar decisões. E as decisões, o time técnico entrava com todo o aparato de conhecimento e posicionava. No final, o serviço ajudou a proteger o portfólio, a dar mais subsídio até gerar novas vendas, novos leads e se conectar com esse agricultor de uma forma genuína. Acho que daquela parte que até a Thaís comentou, né? Como é que eu gero como é que é mesmo? Se empoderar, né? O diferencial da empresa. Exato, se empoderar, ser autoridade. Isso é a palavra que eu queria. Como é que você se torna uma autoridade na frente do seu cliente, levando a informação que ele quer ouvir, de algo que ele precisa saber, de uma dor que ele não sabia que tinha. Porque o caso da cigarrinha podia ter no vizinho e não tinha na área dele. Se não tinha na área dele, eu não faço nada. Se não faço nada, pode acontecer aquilo que a Fábio falou, 70% de quebra de produção, e aí vamos pegar o R. Imagina uma variedade desabar 70% do teto produtivo dela. Vai a sua credibilidade junto. Então acho que é isso que o projeto conseguiu entregar de volta para o agricultor. E para nós, assim, naquele momento ficou muito, muito claro algumas coisas, que a gente consegue tangibilizar valor em um produto através de serviço. E essa é uma forma que a gente encontrou naquele momento de realmente se conectar com o agricultor. Levar a informação, às vezes sem ele pedir, mas um alerta, uma informação de qualidade gerada na região dele, com todos aqueles fatos de customização. E você chegar com essa informação quente ajuda a tomar uma boa decisão. Então, ter esse... E quanto valor ele dá para isso, né? É aquilo que a gente comentou. Tipo, quanto valor eu gero nessa proximidade, nessa conexão. Que tu levou uma solução que ainda ele não estava enxergando o problema. Ele, poxa vida, essa empresa que eu quero fazer isso, entendeu? Exatamente. E foi muito rico poder ter isso no dia a dia, de ver pessoas te procurar. Cara, deu certo para mim. DMS, MT, muita gente depois me procurou, agradeceu por ter a iniciativa e ela cumpriu o papel dela. Porque para e pensa, quantas vezes a gente pode perder um produto ou serviço que é da empresa de cada um de vocês, não sei exatamente o que cada um faz, porque o agricultor ou o seu cliente, vamos transformar tudo em cliente agora, o cliente talvez não saiba usar ou não saiba mitigar um problema através da tua solução. Com esse projeto a gente conseguiu retardar a saída de alguns híbridos de milho que eram extremamente rentáveis para a companhia. A G9025, para quem é do meio vai lembrar, era um híbrido de altíssimo teto, cara, conseguiu ficar mais 2, 3 anos na prateleira, por conta que a gente ajudou o agricultor, o cliente, a manejar, a usar bem a minha ferramenta. Legal. E a gente vê isso no dia a dia, às vezes tem empresas com produtos maravilhosos, serviços incríveis, e a gente não consegue ensinar o cliente a usar, mostrar a forma correta. E se perde isso. Vou dar um exemplo de hoje de tarde, inclusive, agora dessa camisa. A gente tinha uma variedade no passado que, por mau posicionamento de densidade de planta, o pessoal do R vai saber bem, por mal população, jogaram o material fora, descartaram. Faz 5 anos isso. Na verdade, que eu visitei em Lagoa Vermelha hoje, esse cara ainda tem a variedade lá. Ele tá multiplicando do jeito dele. Por quê? Porque ele encontrou o fio da meada da variedade. E foi a melhor variedade dele do ciclo passado, num ano extremamente difícil. Quem é do agro sabe bem. O cara bateu 92 sacos por hectare, a variedade. E não tá mais no portfólio. Por quê? Porque ele entendeu. A Bacio perdeu uma variedade por não saber usar. Então, só pra gente fazer um deparo dos nossos negócios. Quantas vezes a gente não joga fora uma boa ferramenta porque não consegui gerar a experiência certa. Exato.
Então, essa foi um pouco da experiência, a gente queria dividir com vocês. Obrigado, Fábio, por esse espaço. Parabéns pelos 20 anos. Não sabia, mas, cara, que legal, parabéns. Legal, né? 20 anos. Como é que é na maioridade? E que venham muito mais pela frente, Fábio. Parabéns, Fábio. Obrigada, Marcelo. Eu queria só mais um ponto. Como é que foi essa expansão do Brasil todo? Sim. O que aconteceu, né? A gente pegou o case que era o mais endêmico, que era o Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e a gente conseguiu engajar com muito rápido, sabe? E o resultado veio muito rápido também, porque a gente conseguiu mensurar. A gente conseguiu mensurar em vendas de químicos, a gente conseguiu mensurar em manutenção de vendas dos híbridos mais sensíveis daquele momento. E quando a gente apresentou o resultado, era mais ou menos dezembro, que tinha encerrado a safra, a gente trouxe o case. Olha, foram tantas pessoas engajadas, essa aqui foi a área de abrangência, essa aqui foi a curva de que a gente conseguiu acompanhar a população, assim, entregou todos os dados técnicos. E aí o diretor olhou assim, legal, até agora um problema um pouco maior, tu fez em 1,5 milhão de hectares, agora é em 15 milhões que você vai ter que fazer. É a safrinha inteira do Brasil. Bateu a meta dobrada. Não, essa vezes 10, é exponencial a brincadeira. Então aí ele trouxe pra gente o desafio aí, que foi a parte mais tensa, porque antes era, eu conseguia tocar a iniciativa, agora eu precisava engajar meus pares e vezes 20 equipes para poder fazer com que isso chegasse na escala que tomou. Então a gente tentou condensar, né, toda essa experiência boa aqui do Sul e levar ela e vender a ideia. Eu não tinha nada para apresentar, eu tinha uma ideia e deu certo. Olhem aqui, o que vocês acham da gente também transformar e vocês terem essa experiência lá? Mesmo método, né? Mesmo engajamento. Isso, e a iniciativa durou 3 anos, né? Então foi muito legal, ela cumpriu a missão dela, que é ajudar o agricultor a posicionar e a equipe a ter confiança no final do dia. A equipe ficou muito engajada, tinha um argumento toda semana para visitar, tinha conteúdo e ela fez dar certo, sabe? Foi méritos do time. Exatamente, méritos em conjunto, né? Muito obrigada, Marcelo. É isso, né, gente? Então, assim, uma iniciativa que a gente começou aqui no Sul, que deu muito certo. E aí, eu comentei, às vezes é a gente entender, falando em dor do cliente, né? A gente ir um pouquinho mais a fundo. Então, a gente entendeu a dor do Marcelo, de certa forma, com o projeto, e a gente ampliou, pensou mais estrategicamente, né? E às vezes até uma coisa legal de se falar, quando a gente fala em dor, geralmente a empresa pensa, eu vendo insumos, então eu só posso falar sobre isso. Eu não posso abrir o leque e falar sobre outras coisas. Mas se a gente pensar na nossa persona, geralmente quando a gente faz isso, a gente pensa como empresa, né? Não posso falar sobre outros nichos. Mas se a gente pensar como nosso cliente, qual é a dor dele? Por mais que eu não venda esse produto, será que eu não posso ser a ponte para auxiliar ele? E foi justamente isso ali que a Bayer fez, né? E até teve um outro cliente que a gente estava num empecilho na agência, porque era região de seca, né? Daí não queriam falar sobre a coisa ruim, mas também não queriam falar sobre a coisa boa. E a gente pensou, meu Deus, mas eu vou falar sobre o quê, então? Aí fizemos uma reunião. Veio o líder, né? O diretor, o gerente, a menina do marketing e a nossa equipe. E aí a gente ali, mas vamos falar sobre o quê e tal. E a gente pensando, bom, então tivemos uma ideia. Já que vocês não querem falar sobre a dor, a gente tem que mostrar que nesse momento que tá o mundo acabando, que a empresa de vocês está com o cliente. Porque se ela não tiver solução nenhuma e não tiver ali, então vamos fechar a empresa. Eu falei isso na reunião. E a minha mãe pensou assim, tu nunca apanhou, é hoje que tu vai apanhar. Mas aí, enfim, a gente chegou na conclusão de fazer uma série de vídeos com os produtores, enfim, mostrando que a empresa estava com eles realmente. Deu super certo também. Não apanhei aquele dia, até o diretor falou, adorei o teu posicionamento. Mas é justamente sobre isso. Às vezes a gente limita a nossa empresa, pensa assim, não, só pode falar sobre isso. Mas não, tem que agregar valor para o teu cliente. Então não interessa exatamente em qual área tu vai agregar esse valor, né? É que eu lembrei disso. Ela nunca mais esqueceu. Assim. Imagina o cliente assim... então tá, se nós não estamos com o produtor, não queremos falar de seca, não queremos falar de momento bom, porque senão a gente vai falar de momento bom numa hora que o produtor vai passando por seca, também não vai ser bom. Então, vamos fechar as portas? E eu disse, meu Deus. É que a cara dela foi impagável, assim, foi meu Deus. Mas a estratégia foi muito interessante, tipo, gente, vamos falar do problema, porque é um problema em comum.
a gente vai mostrar que a gente tá ali junto com o produtor nesse problema, na hora que ele mais precisa. Enfim, deu super certo e foi muito bacana. Gente, nosso último case, depois a gente vai pro nosso jantar, né? Eu vou botar o QR Code aqui do local, para quem não é daqui, para se identificar, é bem pertinho. Esse case é da APASul. A APASul, a gente convidou o Jean, mas infelizmente estava em viagem, não conseguiu participar com a gente aqui. É um case que... O problema que a gente ainda tem, né, Celine? Ainda tem bastante, né? Quando o pessoal veio na agência, eles tinham uma campanha que era Semente Pirata é Crime. E aí tinha um espantalho, uma campanha bem pesada. E aí a gente começou a discutir essa campanha, a ideia era conscientização sobre os benefícios da semente certificada. E aí a gente teve uma ideia de linkar essa campanha nas coisas boas. E a gente pegou o futebol. Ninguém tinha feito nenhuma campanha com essa metáfora agro e futebol. Agora tem um monte. Ainda mais esse ano, vocês vão ver muitas. Inclusive a gente acabou de fazer uma. Copa, spoiler, né? Então a gente criou essa campanha de conscientização. A gente chamou de Artilheiros da Safra. O nosso objetivo era conscientizar, mostrar os produtores que usavam 100% de semente certificada e por que eles usavam. Veio a pandemia. A gente teve um maior desafio da nossa vida. Nós ia fazer em várias propriedades, não podia mais andar, não podia não sei o que, não podia. Aí a gente teve uma ideia. A gente contratou o Filipão, que na época ele estava no auge, ele era do Rio Grande do Sul, gauchada, todo mundo admirava o Filipão. E aí a gente contratou ele para ser o embaixador dessa campanha. Depois teve outros fatos, ninguém mais gostou, teve umas coisinhas lá no Grêmio, não vou entrar em detalhes. A gente pegou na parte boa. Mas a gente pegou ele na parte boa e foi muito bom. E a gente lançou com o Filipão para trazer essa autoridade. E aí a gente foi então nos produtores e contava o que eram os benefícios que eles tinham, quais eram os resultados, por que eles usavam 100% de semente certificada. Essa campanha deu muito certo, foi muito impactante, durou até o ano passado, aliás, 2023, que a gente foi fazendo depois, abordando outros temas em propriedades diferentes. Então, vou mostrar aqui a identidade que a gente fez, a chamada, esses foram os primeiros produtores que a gente foi. Aí, como era pandemia, gente, o que a gente fez? A gente foi nessas propriedades, né, usando todas as seguranças que a gente podia, foi em cada um. No último, a gente precisava reunir esse pessoal. Daí que a gente fez? Fez uma coletiva de imprensa. Sabe aquelas coletivas que os jogadores dão? Aí botamos, todo mundo queria, né? O Filipão tava no auge, disse que ele tava no auge. Botamos eles lá para serem os jogadores e mostrar como eles faziam bonito no campo. Então essa foi a primeira edição. Eles voltaram para dar um show de resultados nos campos do Rio Grande do Sul. Acompanhe de perto. Histórias reais, produtores reais, gente que usa 100% de sementes certificadas em suas lavouras. Vem aí, Artilheiros da Safra Soja 2023. A campanha da APASul que mostra os resultados e os benefícios da soja certificada. Qualidade, trabalho e muito resultado. A produção segue forte, porque a soja certificada sempre vence. Artilheiros da Safra Soja 2023. Acompanhe nossas redes sociais para não perder nenhum lance. Uma campanha APASul. Da última campanha, que eu trouxe só para vocês verem algumas cenas do que aconteceu na primeira. E aí a última a gente trabalhou cada família, a gente foi pra família dos produtores que, gente, assim, é o que mais, aquilo que a gente tá falando, conecta, né? A gente pegou famílias e em cada propriedade a gente pegou um tema. Então teve famílias que a gente falou sobre a sucessão, teve famílias que a gente falou sobre as tecnologias, e aí trazendo essa questão muito forte da semente, do uso da semente certificada, né? Vou mostrar para vocês só a abertura para vocês entenderem um pouquinho do que a gente jogou ali. E a gente acompanhou essas lavouras dessa última edição desde o plantio até a colheita. O que aconteceu nessas lavouras? Foi um excelente projeto, assim, uma experiência gigantesca para nós e para o pessoal também um resultado muito, muito legal.
soja certificada sempre vence. Quer comprovações? É isso que a gente vai fazer a partir de agora. Convocamos 3 profissionais do campo que usam 100% de sementes certificadas em suas lavouras para revelar a diferença que isso faz na produção. São os artilheiros da safra, produtores reais que jogam bonito na agricultura e vão compartilhar os seus resultados com a gente. 3 produtores, 3 propriedades e o nosso acompanhamento de perto do plantio à colheita. Bora descobrir por que eles são os artilheiros? Um aspecto muito importante, né, que vocês viram que a gente colocou ali um influencer no início, né? E aí depois vocês percebem que essa mudança de colocar a pessoa real, que é os produtores reais que fazem bonito no campo, isso gerou um resultado gigantesco. Então, assim, são ações que a gente precisa pensar com estratégia, né? Pensar com planejamento, entender onde é que isso vai causar, o que isso aí vai trazer de resultado. Então, gente, eu mais uma vez quero agradecer imensamente pela participação de vocês. Gostaria de convidar vocês agora para ir conosco lá no jantar. A gente separou lá um momento bem bacana para nós. Acredito que vocês também estão cansados de ver tantos dados, né? Não sei se vocês também têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram nos perguntar com relação ao que vocês viram em todo o conteúdo que a gente trouxe. Acredito que foi bastante coisas, como eu comentei antes, pode ser que vocês já tenham visto algumas informações, mas é muito legal essa troca. Gostaria muito que a gente trocasse agora na nossa janta lá, que é um momento que a gente vai se aproximar um pouquinho mais, né? Porque a gente está aí trabalhando no mesmo segmento, enfrentando os mesmos desafios, querendo que a gente cresça juntos, o segmento cresce, né? Então, que a gente possa aí sempre ter essas oportunidades de troca, de aprendizado e de insights novos, né?